Glórias a Deus e aplauda Jesus bem forte, bem bonito. Aleluias! Bom dia! Tudo bem? Glória a Deus. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Aos amigos de casa também, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar, vamos adorar a Deus, vamos aprender um pouquinho mais da palavra do nosso Deus. E por que não dizer, aprender do Senhor em nome de Jesus Cristo. E que você esteja aí com o teu coração aberto, preparado para receber mais do Senhor. Ao pessoal de casa, convido você a deixar o seu pedido de oração aí nos comentários, deixar o seu bom dia também, em nome de Jesus. Hoje eu não vou estar respondendo, senão toma muito nosso tempo aqui, né? E domingo é aquele dia mais corridinho, assim, que a gente não pode perder tempo, em nome de Jesus Cristo. Mas deixa aí, depois a gente dá uma olhadinha, e deixa seu pedido de oração também. Nós vamos estar apresentando a Deus logo mais. Eu sempre convido para você não esquecer de compartilhar essa publicação, porque quando você compartilha, então você está ajudando a levar a palavra de Deus para aquele que precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, mas eu gostaria que você fosse abrindo a sua Bíblia aí, no livro de Daniel, no capítulo de número 3, para nós aprendermos um pouquinho, como eu dizia, da palavra do Senhor. Daniel, capítulo de número 3, essa é uma das passagens bíblicas, assim, uma das, mais linda, é difícil a gente dizer tentar eleger uma dessa forma, mas essa é uma passagem bíblica muito conhecida, de quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, Quem aí desde de criança está na igreja, como eu, por exemplo, lá na escolinha, escola dominical, seja lá como é que chama, sempre as tias contavam lá essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego, e é uma história fantástica, de três homens, três jovens ainda, que decidiram servir a Deus fielmente, que decidiram fazer a vontade de Deus, Não só três, na verdade 4, não podemos excluir o Daniel. Nessa ocasião aqui fala apenas dos três, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o Daniel aqui também é um desses jovens que foi para o cativeiro, mas mesmo indo para uma terra estrangeira, uma língua estrangeira, costumes diferentes dos seus, toda uma cultura diferente, eles decidiram, em nome de Jesus Cristo, serem fiéis a Deus. A Bíblia diz lá no capítulo 1 de Daniel, que Daniel assentou no seu coração, eu gosto desse termo, assentou no seu coração não se contaminar. Olha, ainda que a gente não esteja na nossa pátria, ainda que nós não estejamos no meio do nosso povo, mas nós decidimos servir a Deus de verdade. E eu penso que isso é tão necessário como foi para o dia deles, é tão necessário também para os nossos dias, que a cultura, do mundo vai tão de encontro com aquilo que a palavra de Deus nos ensina e que nós também precisamos assentar no nosso coração. Eu não vou me contaminar, ainda que eu tenha que desagradar o rei, ainda que eu tenha que desagradar toda uma sociedade, ainda que eu tenha que andar na contramão do sistema e da sociedade, eu vou fazer isso porque eu não quero desagradar o meu Deus. Nós precisamos sempre nos lembrar como os primeiros cristãos viviam com isso no coração, que a nossa pátria não é aqui. Diga a glória a Deus. Que nós temos uma pátria celestial e que é lá a nossa verdadeira pátria, a nossa morada, em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso, como eu dizia, precisa estar assim, bem claro no nosso coração. E estava no coração desses três jovens. Vou contar a história para não precisar ler tudo. O rei Nabucodonosor fez uma grande estátua, e é interessante que isso até é reflexo daquela visão que ele teve, daquele sonho que ele teve, e que Daniel interpretou, que o reino dele passaria. Ele foi o primeiro rei que havia conquistado, Nabucodonosor, havia conquistado ali um reino mundial, que alcançava ali
todo mundo conhecido da época. E depois dele só teve mais 3 reinos que conseguiram essa façanha. Só que quando ele então chega nesse ponto, ele tem essa conquista, ele acha que o reino dele não vai ter fim. Só que aí Deus lhe dá uma visão que o reino dele passaria, era uma estátua, que a cabeça era de ouro, mas daí ia descendo, ia mudando material até chegar de barro, e a Bíblia diz que viria uma pedra que não foi cortada pela mão dos homens, falando justamente de uma ação divina, de um agir de Deus, que viria, bateria naquela estátua e desmontaria completamente ela, que seria justamente o reino de Jesus, e esse reino já não teria mais fim. Mas o que fica claro é que o reino de Nabucodonosor vai passar, o reino da Babilônia vai passar, virão outros reinos, como a Bíblia diz, mais fracos do que o reino dele, mas que também passariam. E aí chega no capítulo 3, provavelmente por conta disso, ele manda fazer uma estátua toda de ouro dele. É como se ele estivesse fazendo uma declaração: o meu reino não vai passar. Você está entendendo, em nome de Jesus? Indo justamente contra aquele entendimento, aquela visão que Deus havia dado. E aí ele dá ordem para que quando tocasse lá uma determinada música, todo mundo deveria parar tudo que estava fazendo e se prostrar diante daquela estátua de ouro. Repito mais uma vez, é muito fácil da gente entender que isso que ele está fazendo é justamente para tentar ir contra aquilo que Deus havia falado. E a Bíblia fala desses 3 jovens que não se prostraram. E aí eles são levados até o rei, e jovens eles foram levados, né? Eu estou falando jovens, mas na verdade jovens quando eles foram levados para a Babilônia, né? Agora já não são mais jovens, são homens. Mas esses 3 homens são levados então diante do rei, e o rei diz: eu vou dar mais uma chance para vocês. A lei é que quem não se prostrasse deveria morrer, ser lançado na fornalha de fogo ardente. Ele diz: mas para vocês eu vou abrir uma exceção. Para vocês eu vou dar mais uma chance. Na próxima vez que tocar ali a música, vocês vão se prostrar. Porém eles disseram: olha, a gente não precisa nem de mais uma chance ou qualquer coisa parecida, porque nós não iremos nos prostrar. Amém? E ele, então, enfurecido por conta daquilo, a Bíblia diz que ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E manda lançar, então, esses homens lá dentro, Sadraque, Mesaque, Abednego. Amarram eles, pegam eles, jogam lá dentro. O forno está tão aquecido que a Bíblia diz que os homens que levaram eles lá para jogar eles dentro do fogo morreram queimados. Tamanha era ali a força, o poder ali daquele fogo. Eles jogaram ele lá e morreram. E aí os 3 são jogados lá dentro. E lá está sentado Nabucodonosor no trono, junto com os seus maiorais ali em volta, aquele pessoal que fica em volta só para adular, né? E para fazer as vontades do rei. E eles estão olhando lá, os 3, esperando eles se queimarem. Mas olha o que acontece. Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 26. Daniel, capítulo 3, versículo 26. Quem achou, diga glória a Deus. Então diz assim a Bíblia, então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Eu não falei dessa parte, né? Que ele está lá, eu parei antes. Que ele está lá sentado, daqui a pouco ele está olhando lá para dentro da fornalha. E aí ele pergunta: vem cá, a gente não jogou 3 lá dentro? Foi sim, senhor, rei. Por que razão que eu estou vendo 4 lá dentro? E o 4º homem, seu aspecto, ele é semelhante ao Filho dos deuses, né? Era o próprio Senhor Jesus ali entre eles, claro, antes
dele ter vindo, antes de Jesus ter encarnado ali, nascido do corpo de Maria. E eu falei encarnado e não reencarnado. Amém? Jesus se fez carne, como a Bíblia diz. Bom, e aí o rei está ali espantado com aquela situação, aí chega no versículo 26, que ele vai até lá e grita: ô, vem cá, saiam vocês três daí de dentro. E eles saíram. E aí você imagina o alvoroço que foi, todo mundo querendo saber o que aconteceu ali. Diz o versículo 27 assim, ó: os sátrapas, os presidentes, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram, toda atenção no versículo 27, tá? E viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Eu gostaria que você repetisse comigo esse finalzinho aí. Vamos lá? Os mantos, vamos junto, vai lá. Os mantos não sofreram mudança. Eles não estavam com cheiro de fumaça. Tem uma outra tradução da Bíblia, a NVI, eu gostaria de colocar aí para você acompanhar. Aqui eu não vou conseguir colocar. Não tem aqui a NVI. Aí dá para pôr. Põe aí, irmão, para mim, por favor. Aí tem a NVI. Aqui na minha eu não consegui colocar. Tem aí ou não? Tem, só tem que achar, né? Foi ou não foi? Tem um sapo aqui, gritando. Aí, conseguiu, ó. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. A Bíblia faz duas observações aqui quando ele sai. Então, junta, como eu disse, todo mundo para ver aquilo. Não é algo que você vê todo dia. Alguém já viu alguém no fogo não se queimar? Já ou não? Não é algo que você vê todo dia. Então juntou todo mundo ali para ver, para saber o que está acontecendo e ver com os próprios olhos, testemunhar o que era aquilo. Então a Bíblia diz que eles fazem algumas verificações. Primeira coisa que a Bíblia diz que eles verificam é que o fogo não havia tido poder sobre o corpo deles. Isso aqui eu já destaquei uma outra ocasião e é muito interessante. Porque esses homens foram jogados amarrados dentro da fornalha. E aquele fogo queimou uma única coisa, a corda que eles estavam presos. E eles então estão soltos, livres, caminhando por ali. Mas aquele fogo inteligente de Deus, ele consegue queimar a corda, amém? Sem queimar a pele que a corda estava envolvida. Aquele mesmo fogo que teve poder para queimar a corda, não teve poder nem só no corpo deles, mas outra coisa que eles verificam, as roupas deles. E aí eu acho interessante, as roupas deles não haviam mudado. Essa tradução aqui que eu li chama de mantos, né? Ali na verdade se chama de mantos, aqui chama de mantos também. Tem uma outra que chama de vestes, né? E aí a gente cai novamente no assunto que a gente tem tratado tanto aqui na igreja. Você lembra ou não? Das capas, dos mantos, das vestes, né? E hoje, encerrando aí então essa série de mensagens, falando justamente disso aqui, encerrando esse propósito, então, das roupas, das vestes aqui, né? Então, eles constataram
que a roupa deles não havia mudado, quer dizer, não havia nenhuma avaria na roupa deles. Mas é interessante que eles não dizem, não estragou, eles dizem, a roupa não mudou. E aí é interessante que a gente vem falando de vestes sendo trocadas, lembra disso ou não? Que a gente já falou bastante por esses domingos sobre isso, né? Acho que foi uns 2 domingos só falando sobre isso. Falei sobre o José, daqui a pouco eu vou voltar nele. Falei sobre o próprio Bartimeu que lança a sua capa. Falei ainda do Eliseu que rasga as suas vestes e toma então a veste do Elias. Mas a Bíblia diz que aqui as vestes deles não se mudaram. Pastor, mas não deveria mudar? Não, se você está com a veste certa. Entende, em nome de Jesus Cristo? Não, se você já está vivendo o plano, o propósito de Deus para a sua vida. Precisa mudar quando você ainda está para chegar e alcançar aquilo que Deus tem para você. Mas me parece que esses homens já estavam onde Deus os queria. Já estavam vivendo o propósito de Deus para a vida deles. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí eles não mudaram, porque infelizmente tem muitas pessoas que se vestem com a capa correta, com o manto correto, está ali fazendo a vontade de Deus, até vir o fogo. Está entendendo ou não? Até vir a luta, até o problema se levantar. E quando o problema se levanta, então a pessoa recua. Então a pessoa troca de veste, então a pessoa tira aquela roupa que era do propósito de Deus, do plano de Deus, para vestir uma outra coisa. Olha que coisa interessante então isso aqui. Mas a Bíblia diz que as roupas deles não se mudaram. Mas o que me chama ainda mais atenção do que isso, é sobre isso que eu quero me aprofundar um pouquinho mais hoje, é que a Bíblia diz que eles foram lá, não só examinaram, não só verificaram, mas deram até uma cheirada no cangote deles. Amém? Foram lá cheirar a roupa. E aí eles constataram que na roupa deles não havia cheiro de fumaça. Interessante que eles passam pelo fogo. E não sei se você vai dar glória a Deus nessa hora ou não. Acho até que não. Mas nós também vamos passar pelo fogo. Que isso, pastor? Está amarrado. Meu irmão, a Bíblia diz o seguinte: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando pelas águas, elas não submergirão. Não te submergirão, né? Você já leu isso na Bíblia? Quem conhece esse versículo? Já leu? Né? Agora, você já observou que a Bíblia não diz assim, se passares pelas águas? Olha, eu queria que tivesse escrito se. Você queria também? Porque se tivesse escrito se passares pelas águas, você logo, né, numa interpretação simples, você ia concluir, bom, eu posso passar ou não. Não é isso se? Mas a Bíblia diz, quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Quando você passar pela água, ela não vai te afogar. Amém, igreja? Meu irmão, e isso é motivo demais para nós nos alegrarmos e confiarmos no Senhor. Amém? Só que, por outro lado, é motivo também para a gente ter em mente que não é uma questão se a gente vai passar, é uma questão quando a gente vai passar. Mais cedo ou mais tarde a gente vai passar pelo fogo. Mais cedo ou mais tarde a gente vai passar pela água. A boa notícia é que quando a gente passar pelo fogo não vamos nos queimar. Quando passarmos pela água não vamos nos afogar. Amém? Agora que vamos passar, isso parece estar claro na Bíblia, que nós vamos. Só que quando nós passamos, primeiro, será que a nossa veste vai mudar? Será que o tempo de necessidade vai mudar quem nós somos em Deus? Será que uma luta vai mudar quem nós somos em Deus? Você está entendendo em nome de Jesus? E não pode, porque a Bíblia diz que nem espada, nem fome, nem perseguição, nem praga, nem coisa alguma pode nos afastar do amor de Deus que há em Cristo Jesus.
Nada pode nos afastar. Mas, infelizmente, algumas pessoas, quando passam pelo fogo, eu acho que essa altura já dá para você entender o que é o fogo. É um momento de adversidade, é o dia mau, é a luta, é a escassez, seja mais o que pode, o que for. E a pessoa, muitas vezes, ela deixa o plano, o propósito de Deus. Porque a luta veio. Ela deixa de viver a vontade de Deus. Ou, quando não, ela deixa que o cheiro de fumaça fique na sua veste. O que eu quero dizer com isso? Ela até passa pelo fogo. Ela até vence aquela situação. Ela sai de dentro da fornalha. Mas, entenda bem, algum resquício ficou com ela. Está entendendo o que eu estou falando? Ela até já saiu do problema, mas alguma coisa daquele problema ainda lhe acompanha. Ela leva consigo, e muitas vezes para o resto da sua vida. Aí eu já falei disso em outra ocasião, mas repito, é aquela pessoa que passa por uma luta, ela vence aquela situação, mas leva algo, e entenda bem, leva algo de ruim com ela. Leva o cheiro da fumaça, já passou 10, 20, 50 anos, aí a pessoa diz, é porque você não sabe o que eu já passei na vida. Não é assim? Quer dizer, a pessoa está levando alguma coisa daquilo junto consigo. O fogo não teve poder. A pessoa conseguiu sair da situação, mas leva algo. Aí a pessoa se torna alguém amargo, porque passou por uma amargura, porque passou por uma situação difícil na vida. Eu pregava um tempo desses atrás que as águas de Mara não podem nos deixar amargos. Alguém lembra disso? Dessa mensagem? Ninguém, gente? Algumas pessoas. Vou pregar de novo então, né? É bom que eu não preciso nem preparar a mensagem nova. Vou pregar as que eu já preguei de novo. Mas eu acho que não foi num domingo, acho que foi durante a semana, por isso. Mas a gente não pode permitir que uma situação amarga nos torne amargos. A gente não pode passar pelo fogo e sair, me perdoa a expressão, mas sair fedendo fumaça. Você já chegou perto de alguém com cheiro de fumaça? Agradável, gostoso, né? Cheirinho bom assim, né? Esses dias eu estava numa fila, e você sabe que a fila agora você tem que ficar longe um do outro, né? Você fica aqui, o outro fica lá na frente, e aquele cheiro forte, no caso era cigarro, que não deixa de ser fumaça, né? E aquele cheiro, e a pessoa, por onde a pessoa passa, vai deixando atrás de si, não é verdade? Aquele cheiro ruim. E meu irmão, tem crente que é assim. Entende que eu não estou falando agora de algo físico, né? Alguns até... Alguns até físico mesmo, mas que a pessoa carrega aquilo consigo. Aí a pessoa se decepcionou. Vamos supor, eu já atendi algumas irmãs que dizem assim, pastor, homem nenhum presta, pastor. Parece que a pessoa esquece que o que você é? Que você é homem, né? O que ela está dizendo para você? Você não presta também, né? Mas por que a pessoa está lá dizendo assim, pastor, homem nenhum presta, pastor? Porque a pessoa passou pelo fogo e saiu cheirando fumaça. Você está entendendo em nome de Jesus o que eu estou falando? A pessoa teve uma experiência ruim e a pessoa, ela leva o que não é bom daquela experiência. E entenda bem, eu acho que toda experiência ruim que a gente passa, a gente deve levar algo, mas algo positivo. Porque eu penso que pior do que você passar por um momento difícil, por uma luta, por uma adversidade, é você passar por isso e não aprender nada. Verdade, não é? É pior do que você ter passado, é você passar e não levar nada de bom consigo. Mas o que a gente precisa levar? A experiência. O que a gente precisa levar? Né? O conhecimento ali, ficar até mesmo mais esperto, vamos dizer assim, com determinadas situações. Mas o que a gente não pode levar é uma dor que a gente vai carregar para o resto da vida da gente. É levar uma decepção, é carregar um trauma consigo. Você está entendendo em nome de Jesus? E assim vai.
é se livrar do fogo, mas sair fedendo fumaça. Mas eles vão lá e eles cheiram e dizem, rapaz, nem cheiro de fumaça não tem. Toda vez que Sadraque, Mesaque e Abednego se lembrar daquela experiência, eles vão se lembrar para dizer, Deus é fiel. Deus me guardou. Deus foi comigo. Amém? Mas a pessoa que sai cheirando fumaça é aquela que diz, eu quero saber quem foi o miserável que foi contar para o Nabucodonosor que eu não me prostrei. Você está entendendo? Ah, mas se eu descubro, ele vai ver só, porque ele não sabe a humilhação que eu passei. Todo mundo olhando, eu ser amarrado, jogado lá dentro. Sofri! Está entendendo agora? Meu irmão, nós não podemos, em nome de Jesus Cristo, sair cheirando fumaça. A Bíblia fala de um homem, personagem que a gente já falou bastante dele aqui nessa série de mensagens, mas vamos voltar a falar dele, vamos lá para Gênesis capítulo 41, Gênesis capítulo 41, versículo de número 50. Esse camarada aqui, que é o José, ele passou pelo fogo. Alguém tem dúvida disso? Não, o camarada passou pelo fogo, o camarada passou maus bocados na sua vida. A gente brinca que é o mais injustiçado da Bíblia. Você conhece alguém na Bíblia mais injustiçado que José? Eu não lembro de ninguém. O camarada, olha, parecia que tudo ia contra ele. Ele estava na casa do pai, daqui a pouco os irmãos o vendem, daqui a pouco ele é escravo, aí começa a se levantar, sabe quando você diz assim, agora vai? Sabe ou não? Você diz, não, agora o negócio vai, agora vai dar certo. Daqui a pouco a mulher de Potifar quer ter um caso com o cara por ser fiel a Deus, ele é mais uma vez injustiçado, lançado na prisão. Aí ele interpreta o sonho do copeiro, do padeiro, o copeiro que estaria entregando lá a taça na mão do faraó, ele diz, quando estiver lá entregando, você lembra de mim. E eu imagino que mais uma vez ele diz, agora vai. Agora o homem vai chegar lá, vai interceder, vai falar bem de mim. Eu acho que dessa vez eu me livro dessa situação. Diz a Bíblia que o copeiro esqueceu do camarada. Amém, igreja? Mas copeiro pode ter esquecido, mas Deus se lembrou dele. Deus tira ele daquela prisão. Meu irmão, José tem tudo para ser um revoltado da vida. Amém? Hoje em dia se fala muito das vítimas da sociedade. Já ouviu falar? Não, o camarada virou um ladrão. Não, mas ele é uma vítima da sociedade, tadinho. Tem que ser ladrão mesmo. Não é assim? Virou um alcoólatra, virou um drogado. Não, mas ele é vítima da sociedade. Como se só essas pessoas passassem por problema. Verdade ou não é? O problema é que esses, infelizmente, passaram pelo fogo e saíram fedendo fumaça. Acho que essa altura já deu para você entender o que eu estou falando. Mas muitos também, todos, cada um tem suas lutas, passaram pelo fogo, mas decidiram sair do fogo sem carregar algo do fogo consigo. E muitas vezes usar as dificuldades que viveram como força motriz para se tornar um vencedor, para se tornar alguém direito na vida, para fazer o que é certo. Sim ou não? E a Bíblia fala desse José que passa por toda essa situação, que talvez tivesse tudo para ser alguém revoltado, mas que decide fazer a coisa certa, que decide viver a vontade de Deus. E aí a Bíblia diz que quando ele se torna governador do Egito, saiu do fogo ou não? Saiu, o fogo durou na vida do coitado, né? Foi brabo o negócio na vida dele, mas saiu, conseguiu sair.
E a Bíblia diz que então Faraó lhe dá uma esposa, ele se casa e ele tem 2 filhos. E é isso que eu quero falar. Olha só, diz assim, Gênesis 41, 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez, o que, igreja? Esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Olha só, quando ele diz assim, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho, toda a casa do meu pai, será que ele deu um apagão, deu uma amnésia celestial na cabeça dele, que ele não lembrava que ele foi escravo? Que ele não lembrava que ele esteve na prisão? Quando ele fala aqui, né, de toda a casa do meu pai, será que ele não se lembrava dos irmãos? Será que ele não se lembrava que tinha pai? Não é disso que ele está falando. O que ele está falando é que Deus pôde curá-lo. E quando ele olhava para trás e se lembrava daquilo que ele passou, aquilo não doía, aquilo não o feria, aquilo não o machucava. Teve um dia lá quando eu era escravo, que o camarada me deu um tapa na cabeça e deu, sabe aquele no pé assim para tropeçar, e tal, e judiou de mim só porque eu era escravo, não tinha feito nada. Não, mas agora ele vai ver só, agora que Deus me exaltou, aleluia, agora ele vai ver. Não, ele está dizendo que Deus sarou ele, repito, não de esquecer, mas de olhar para trás, lembrar que ele passou pelo fogo e dizer, glória a Deus, eu passei pelo fogo. Mas os teus irmãos te traíram. Quando ele fala da casa do pai dele, ele está falando disso. Ele está falando da traição dos irmãos, que me parece que é aquilo que mais doía nele. E eu acho que se a gente parar para pensar, seria o mais lógico. Porque o camarada diz, bom, eu fui tratado mal no Egito, mas eu cheguei aqui como escravo. Agora, diferente da casa do meu pai. O que fizeram comigo no Egito não é tão grave que fizeram comigo na casa do meu pai, me vendendo. Você está entendendo? Então parece que era aquilo que mais feria, mas ele está dizendo, Deus me fez esquecer. Repito, não foi uma amnésia celestial. O que acontece é que ele consegue agora lidar com a situação. Porque entenda que se ele simplesmente esquecesse da sua trajetória, esquecesse das experiências que ele teve, então ele não teria a experiência, a bagagem necessária para cumprir o plano de Deus, o propósito de Deus como governador do Egito. O que ele está falando é, eu passei pelo fogo, vou trocar, claro, as palavras, eu passei pelo fogo, mas a fumaça eu não levei comigo. Amém, igreja? Agora, o que é interessante é o como ele coloca isso. Ele diz, Deus me fez esquecer. Aí eu já atendi muitas pessoas magoadas, traumatizadas com alguma situação. Quantas pessoas você diz assim, ô irmã, por que você não ajuda, né, a fazer alguma coisa aqui na igreja, fazer um trabalho voluntário em alguma área da igreja? A pessoa diz, pastor, olha, é que eu já vim de um outro ministério, pastor, me decepcionei tanto lá, eu não quero me envolver com nada dessas coisas não. Já viu isso? Não é verdade? Meu irmão, então nós precisamos extrair as experiências, como eu disse, né? Mas não carregar com a gente, em nome de Jesus Cristo, o cheiro da fumaça. Esse é o grande problema. E aí, às vezes, a gente fala com pessoas, por exemplo, que tem uma mágoa de alguém e tal. Aí você diz assim, não, irmão, irmã, olha, você precisa perdoar o seu pai, perdoar sua mãe, você precisa perdoar alguém que lhe fez um mal, olha, aquele sócio que lhe deu calote, você precisa perdoar ele. Aí eu já cansei de ouvir essa frase, o pessoal olha para você e diz assim, pastor, eu não consigo perdoar, pastor.
Pastor, eu já tentei, pastor, eu não consigo. Pois é, o José não diz assim, eu me fiz esquecer. O que ele está dizendo? Deus é que me fez esquecer. Me parece que ele está dizendo eu sozinho não conseguiria superar essas situações, esquecer dessa situação. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas ele diz, mas eu pude recorrer a Deus e Deus me deu essa graça. E aí depois que ele se esqueceu, o que aconteceu? Vamos ver? Versículo 52. Ao segundo deu o nome Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Agora você perceba que a gente não pode ter Efraim se a gente não primeiro tiver Manassés. Entende o que eu quero dizer com isso? Deus não pode nos fazer prosperar na terra da nossa aflição se antes nós não permitirmos que Deus nos faça esquecer a saída do fogo sem levar cheiro de fumaça. Amém, igreja? Porque, meu irmão, a pior experiência da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego é que fez com que eles fossem mais engrandecidos e abençoados. Depois você volta lá para Daniel e continua a leitura da onde a gente parou. Amém? E é isso que nós precisamos entender. Meu irmão, Davi vai lá e enfrenta Golias. O maior desafio da vida dele foi aquilo que o impulsionou, sim ou não? A crescer, a se tornar quem ele se tornou. O momento mais traumático da vida do José, que foi ele ser vendido como escravo pelos irmãos, foi aquilo que o impulsionou a alcançar tudo aquilo que Deus tinha para ele. Porque se ele não fosse para o Egito, como é que ele se tornaria governador do Egito? Está entendendo em nome de Jesus? Meu irmão, então é isso que nós precisamos entender. Passar pelo fogo a gente vai passar? Sim, mas daí a gente tem uma opção. Deus vai nos livrar do fogo? Vai, pois é promessa dele. Diga a glória a Deus. Agora, a gente vai sair do fogo sem cheiro, exaltando a Deus, oh Deus, o Senhor me livrou, ou vamos sair do fogo murmurando, me perdoa a expressão, né? Eu ia falar fedido, mas é muito forte, né? Cheirando mal, pronto. Né? Sair lá cheirando aquele odor forte que qualquer um que chega perto, você não sabe o que eu passei, você não sabe como eu sofri. Já viu gente assim? Você já ouviu aquela história 210 vezes. Até inventei um número novo. Né? E toda vez que você chega perto da pessoa, lá vem a pessoa com a mesma história. Não, você diz, meu Deus do céu, já ouvi essa, já umas 200 vezes. Levou cheiro consigo. Meu irmão, e se talvez você diga, pastor, olha, é isso que aconteceu na minha vida. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, possa lhe ajudar para você gerar Manassés. Porque só quando você gera Manassés, pode vir o Efraim. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amém, igreja? Ele reconhece que aquele lugar que ele está não é o seu lugar, que aquele lugar que ele está é a terra da aflição dele, mas ele diz, Deus me abençoou, foi aqui. Tanto é verdade que ele não reconhece aquilo como seu lugar, que ele dá mandamento, dizendo, quando eu morrer, Deus vai levar vocês de volta para a terra da promessa, e vocês vão me desenterrar e vão levar meus ossos daqui. Porque nem que seja meu pozinho, nem que seja só os meus ossos, mas eu vou entrar na terra da promessa. Amém, igreja? E a Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles levaram os ossos de José com ele. Já leu isso na Bíblia? Então ele diz, esse aqui não é o meu lugar, essa aqui é a terra da minha aflição, mas Deus me fez prosperar aqui. Mas Deus só pôde fazer isso, porque primeiro ele deu liberdade a Deus, para que Deus pudesse sará-lo. Amém? E só assim ele pôde cumprir o propósito de Deus. Porque aí lá na frente, os irmãos chegam lá, e os irmãos estão morrendo de medo depois que o pai morreu, agora vão matar a gente.
E aí chegam todos receosos e ele diz: vocês intentaram fazer mal, mas Deus transformou isso em bênção, em bem. Eu não vou dizer que o que vocês fizeram, não, afinal de contas, não, vocês fizeram com uma intenção maligna. Vocês quiseram o meu mal. Mas Deus transformou isso em bênção e eu não vou querer me vingar de vocês, porque eu não saí fedendo fumaça. Amém? Pelo contrário, eu vou sustentar vocês, porque esse é o plano de Deus. Deus me mandou à frente de vocês para preparar o caminho, para preparar o terreno. Amém? E é isso que nós precisamos ter no nosso coração. Diga glórias a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Aleluias. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar agora juntamente contigo. Vamos clamar ao nosso Deus, vamos buscar a presença do Senhor. E eu não sei, meu irmão, eu não tenho condições de saber como é que está o seu coração. Eu não tenho condições de saber se você, quem sabe hoje, diz: pastor, eu estou passando pelo fogo. A Bíblia diz: quando passares, não te queimará. Agarra isso e sai sem feder fumaça. Amém, igreja? Pastor, eu já passei. E olha, como eu queria ter tido esse entendimento, me faltou esse entendimento. Eu tenho que reconhecer, pastor, que eu venci aquela situação, mas carrego uma dor comigo. Toda vez que eu lembro daquilo, aquilo me faz de mal. Toda vez que eu lembro daquela pessoa, pastor, basta eu ouvir falar o nome daquela pessoa, me dá um negócio por dentro, pastor. Então, que você possa, em nome de Jesus Cristo, olhar para a palavra de Deus hoje, amém? E aceitar a bênção de Manassés na sua vida. Deus me fez esquecer, para que Efraim possa ser produzido em você. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, na Tua presença, meu Deus, nós nos colocamos, Senhor, nesta hora, e Pai, nós viemos diante da Tua face, da Tua presença, Pai, nós ouvimos a Tua palavra, e eu creio, Pai, que o Senhor falou ao coração de cada uma destas pessoas, meu Deus, destes que estão aqui na igreja, e também daqueles, Pai, que tem nos acompanhado de casa, meu Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que esta pessoa possa hoje assumir essa bênção, essa palavra para a sua vida. Meu Deus, não há fogo, Pai. A fornalha pode até estar aquecida 7 vezes mais, mas a Tua promessa, que é mais poderoso do que qualquer fogo. Senhor, a Tua promessa diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás, quando pelas águas, não se afogarás. E em nome de Jesus Cristo nós temos certeza, meu Deus, que o Senhor nos trará livramento, que o Senhor vai apagar a força do fogo. Meu Deus, que nós vamos sair do outro lado em nome de Jesus Cristo. Mas Pai, nós não queremos levar o cheiro de fumaça nas nossas vestes, nós não queremos mudar, meu Deus, as nossas vestes, mas queremos estar firmes no Teu propósito, na Tua palavra, Senhor. Então vem agora sobre a nossa vida. Meu Deus, então olha agora para cada pessoa que está orando, que está clamando, que está buscando, Pai, a Tua face, buscando, Senhor, a Tua presença, em nome de Jesus Cristo.